Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril, eu sou a Paula Pedrosa, CEO aqui da Paula Pedrosa Headhunter and HR Solutions, e hoje eu venho comentar com vocês o meu artigo que eu escrevo toda quarta no Jornal do Comércio, na coluna Gestão e Carreira, hoje falando sobre dicas para entrevistas de emprego. Eu tenho recebido várias pessoas me perguntando algumas dicas, como se comportar, como ir melhor na entrevista. Então eu selecionei aqui 5 dicas rapidinhas para que possa potencializar a sua entrevista. E a primeira delas é: estude a empresa. A gente sabe que hoje tem muitos processos seletivos que são feitos de forma confidencial, ou seja, você não sabe qual é a empresa que você está participando. Porém, se você souber qual é a empresa, ou se você souber o segmento dessa empresa, vale a pena tirar alguns minutinhos para estudar sobre o segmento, como é que está hoje no mercado, está o segmento. E se você souber a empresa, estudar a história, quantos anos ela foi fundada, quais que são os produtos dela, que são os carros-chefe ou serviço. Enfim, ver se ultimamente teve algum prêmio que essa empresa ganhou. É importante você chegar na entrevista e já falar alguma coisinha sobre a empresa. O entrevistador já vai ficar impactado positivamente, porque ele vai ver que você fez a sua tarefa de casa e que mesmo você nunca tido trabalhado nessa empresa, mas você fez aquele esforço de pesquisar para trazer alguma coisa. Isso daí já vai mostrar também como você é como profissional. Se você ficar parado esperando as informações ou se você vai atrás das informações para ter em mãos, mesmo que você ainda não tenha um conhecimento prévio. A nossa segunda dica é: vista-se de acordo com o nível de formalidade da empresa. Então a gente está falando aqui de vestimenta mesmo, de roupa. Tem o dress code, né, que é a forma de se vestir, o código de vestimenta de cada empresa. Então, antigamente, quando a gente falava assim, eu vou para uma entrevista de trabalho, eu vou trabalhar, então você já sabia que você tinha que se vestir de uma maneira bem formal. Hoje já não é bem assim. Por quê? Porque vai depender muito do tipo de empresa que você vai trabalhar. Vai ter empresa, uma agência de publicidade, um escritório de arquitetura, geralmente as pessoas elas se vestem de uma forma mais informal, mas ainda assim é uma forma profissional para aquele meio. Vai ter um banco, que é uma vestimenta mais formalzinha, vai ter uma consultoria, vai ter uma fábrica, onde você não vai poder usar, por exemplo, salto alto. Então, cada segmento de empresa, cada tipo de empresa tem o seu dress code. Preste atenção a isso quando você for na entrevista e tente já se adequar, porque você já vai estar mostrando ali quem que você é na entrevista de emprego também através da sua vestimenta, através da sua roupa. Se você vai, por exemplo, para uma entrevista numa fábrica, mulheres, não vá de salto, porque você provavelmente não vai poder nem entrar na fábrica. Então o entrevistador já vai pensar, poxa, ela é de fábrica e veio para a entrevista de salto, como assim, né? Não sabe como é que funciona aqui? Então, assim, é importante você prestar atenção em como é essa empresa para você se adequar a ela. Lembre-se que não é a empresa que vai se adequar a você, é você que vai se adequar à empresa. E não só falando de vestimenta, mas também para as mulheres. É bom maquiar um pouco para tirar aquela cara de ontem. Ninguém está falando aqui de uma maquiagem de festa, mas você tem que estar com o rosto saudável, cabelo organizado, os homens a mesma coisa, cabelo cortado, barba feita, mesmo que você utilize barba, mas que ela esteja bem feitinha. Isso tudo é muito importante, a questão visual também. Lembre-se que qualquer ser humano, por melhor que seja, ele já faz um pré-julgamento quando ele vê uma pessoa. E aí a sua roupa, o seu visual é o que vai falar por primeiro. Pode até ser que depois ele mude ali de ideia, mas isso daí sim vai contar. E numa entrevista de emprego é a impressão que você está passando. Terceira dica, faça uma autoavaliação. Antes da entrevista, pense: quais foram os melhores resultados que eu já tive na minha carreira? Quais foram os maiores projetos que eu já participei? O que eu já trouxe de saving, de redução de custos, de melhoria nas empresas que eu já passei? Isso daí é bem importante, você já tem em mente para, no momento certo na entrevista, colocar essas informações.
quais são hoje os meus pontos mais fortes, quais são as minhas características e as minhas competências que as pessoas dizem que eu tenho que são muito positivas, bem como no que eu não sou tão bom assim e que eu preciso melhorar, quais são os meus pontos de atenção, até porque você pode ser indagado por isso e é importante você já ter essas respostas também na ponta da língua. Conhecer a si mesmo é muito importante. Por quê? Porque não vai entrar somente a questão técnica na entrevista, mas também a questão comportamental. E aí, ao falar de si, quando o entrevistador perguntar, você é proativo mesmo? Então, me fala uma situação em que você foi proativo. Parece uma besteira, né, gente? Mas tem muita gente que fala, eu sou proativo. Você pergunta, me fala uma situação e a pessoa não sabe te falar. Eu não lembro. Então, qualquer evidência que você está dando para o entrevistador que você é de fato proativo. Então pense, faça uma autoavaliação antes, para quando for perguntado, você saber responder isso da melhor forma possível. A nossa quarta dica é, durante a entrevista, procure manter a postura ereta e evitar cruzar os braços. O que é isso? Eu já falei ainda agora de visual, de roupa, né? Mas agora eu estou falando da postura mesmo no momento da entrevista. 80% da nossa comunicação é não verbal e 20% apenas da nossa comunicação ela é verbal, ou seja, o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras. Então, se você se senta de qualquer jeito na cadeira, se você debruça os braços, se você cruza os braços, tudo isso você está passando uma informação que talvez não é a que você quer passar. Se você fica sentado deitado na cadeira, você está passando que você é meio desleixado, não está nem aí, ou não está dando a devida informação ali para aquela reunião, para aquela entrevista de emprego. Se você cruza o braço, talvez você está passando a informação de que aquela informação ela não vai ser recebida, ou seja, que você está evitando, que você não está aceitando aquela informação ali. O que é o ideal? O ideal é que a sua postura se mantenha ereta, de forma que você evidencie que está dando atenção, que está sendo algo importante, que você gesticule também aqui com os seus braços, não muito assim, isso aqui a gente não vai fazer, mas gesticular um pouco é importante. Sempre manter também a expressão facial de uma forma agradável, com um sorriso. Gente, o sorriso ele abre portas. Então, sempre que você chegar no local, sorria, oi, tudo bem, bom dia, dê a mão, isso daí é super importante. E assim, com seu comportamento e com seu corpo, você vai mostrar que aquilo ali está sendo interessante para você. Outra situação muito importante é que você faça o rapport. O que é o rapport? É eu me comportar de acordo com o meu entrevistador nessa situação de entrevista de emprego. Ou seja, se você chega numa entrevista de emprego e o seu entrevistador é aquela pessoa mais tranquila, que ele fala devagar, baixo, calmo, e você já é agitado e fala alto e rápido, o interessante é que você tente baixar um pouquinho o tom da sua voz e que você também acompanhe o ritmo dele. O contrário também é verdadeiro. Vamos dizer que o entrevistador, ele é uma pessoa super enérgica, rápido e fala rápido, e na frente dele senta um entrevistado e fala bem devagar. Gente, para a pessoa que ela é muito rápida, um outro falando muito devagar, demorando muito a colocar o seu pensamento, ela vai ficar agoniada, ela não vai se sentir bem e vai querer finalizar logo a entrevista. Então lembre que se aquela pessoa é a que está entrevistando você, é porque a opinião dela é importante no processo seletivo. Tente se adequar ali naquele momento para que a sua informação no momento da entrevista seja recebida da melhor forma possível. Ninguém está falando aqui em se moldar, mas naquele momento sim, se adequar para que você possa ter um resultado positivo. Isso é fazer rapport. E a nossa quinta e última dica é: preste atenção no vocabulário, não use gírias. A gente já falou aqui que é 20% da comunicação que é verbal, né? Mas mesmo assim é muito importante você falar um português bem falado. Hoje a gente tem aí vários outros idiomas que são muito importantes no processo seletivo, porém a sua língua nativa, a nossa língua nativa, que é o português, ele precisa ser bem falado. Então complete as palavras, finalize-as. Palavras que são faladas no plural, fale o S. Às vezes a gente está falando
rápido, né, com pressa, a gente esquece de colocar aqui um S, ou as gírias que nós somos acostumados a utilizar no nosso dia a dia, acaba que nesse momento entra. Então tem que tomar esse cuidadozinho, porque realmente gírias no momento de uma entrevista de emprego, elas não são bem-vindas. É diferente de você falar termos técnicos da sua área, isso é muito legal. A pessoa, o entrevistador, vai ver que você está por dentro da área, que você vive, que você está atualizado, mas gírias não pega muito bem. Então, tome cuidado com o seu português, tome cuidado com gírias. Nós sabemos que o meio em que você vive, ele também contribui muito para a forma com a qual você vai falar, mas mesmo assim, a gente sabe que cada um pode fazer por si o melhor que puder também. Assista vídeos no YouTube, leia livros, lê livro melhora o vocabulário, então você vai ter novas palavras e vai falar da maneira correta também. Invista em você mesmo e na sua maneira de falar. Essas são 5 dicas rapidinho que eu separei para você ir melhor na sua entrevista de emprego. Boa sorte, muito sucesso e boa semana!